Fala galera, Carta na Manga, sejam bem-vindos ao podcast mais surpreendente de Belém do Pará. Eu sou Paulo Carvalho e que bom te ter aqui novamente nessa nossa jornada, que eu chamo de Jornada Carta na Manga. É muito bom hoje poder compartilhar com vocês esse conteúdo que nós trouxemos e eu já vou pedir que você clique aqui, olha, no botão de curtir esse episódio e também aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem um botão de notificações, é um pequeno sino. Clica nele, assim toda vez que a gente produzir nosso conteúdo e te enviarmos, você vai receber aí na sua casa. Então, muito bem. Olha, Carta na Manga sempre procura trazer convidados que fogem ao comum, que tenham histórias incríveis para compartilhar com vocês. E hoje a gente está muito alegre, muito honrado em receber esse convidado que está aqui ao meu lado, aqui na minha frente já, na expectativa. E a gente vai querer saber tudo, as percepções dele sobre Belém, como a hipnose entrou na vida dele, muita história para contar aqui no Carta na Manga. Aqui em cima você tem o nosso QR Code para você ser direcionado para o nosso Instagram e lá que a mágica acontece. Lá você vai ver os bastidores, os vídeos, fotos desse encontro. E aqui embaixo nós temos também o nosso QR Code. Você que quiser ser um apoiador desse projeto, nos ajudar a movimentar esse projeto que é um projeto independente, então aqui está. A gente agradece muito. Muito bem, senhoras e senhores, preparem-se para o episódio mais hipnótico da história do Carta na Manga. Já acompanho esse nosso convidado há muito tempo através da internet. Foi uma das primeiras referências que eu tive nos meus estudos sobre hipnose também. E estou muito feliz de recebê-lo aqui, como já falei para vocês. Recebam com muita alegria aqui no Carta na Manga o hipnólogo, neurolinguista, neurocientista, escritor, o professor que mais forma alunos no Brasil em hipnose, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, 6 livros publicados, certo? Estou aqui e recebam com vocês Lucas Naves no Carta na Manga! Opa, maravilha! E aí, Lucas? Satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de conhecer o seu podcast, conhecer o seu espaço, de estar nessa cidade tão receptiva como Belém e estou gostando muito. Lucas, a vez que nós encontramos aqui, que eu participei do teu curso presencialmente, foi 2017 ou 2018, consegue lembrar? Olha, eu acho que foi 17, viu? 17? Eu acho que sim, dessa apostila aqui, ó. Isso, essa mesmo. Estávamos olhando aqui essa apostila, que depois hoje é tudo livro, né? Hoje eu entrego o livro para os alunos, mas na época era uma apostila simplinha que a gente divulgava aí para os alunos. 2017, cara, eu tava conversando contigo nos bastidores, naquela época não deu muito tempo de conhecer Belém, né? Foi mais correria. Foi mais corrido, mais pro treinamento. Dessa vez eu tirei um tempinho a mais, né, para passear. Trouxe meu pai, porque tem a cara dele aqui, coisa de rio, pescaria, ele gosta de coisas exóticas, então trouxe ele, a gente já deu uma passeadinha na cidade aí, tá sendo legal. Que bacana. Quais as impressões desse primeiro dia desbravando Belém? Me conta aí o que chamou a atenção, gastronomicamente, visualmente. Olha, parece outro país, né, mesmo? Em alguns momentos, porque... começar pelo açaí, que a gente tá acostumado a comer o açaí lá, que é o Nutella, né, que a gente fala. Então, o açaí de verdade é o daqui, né? Tu tomou então, hoje? Sim. E aí? Tomei ele com peixe ali, o filhote, né? Tambaqui? Acho que foi com filhote, foi eu acho. Depois eu almocei tambaqui, inclusive, né? À noite a gente deve tomar o tacacá com tucupi também, que eu já tomei daqui, já tomei de Manaus também. Vamos ver como é que tá hoje, né? Sem gomo. Ah, é sem gomo? Eu gosto sem gomo. Que bacana. E assim, poxa, o Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito rico. Eu conheço quase todos os estados e cada estado tem uma cultura. Quando eu falo parece outro país, é no sentido de... É muito diferente, tudo é muito diferente. Se você tá lá no Santa Catarina, é um outro país daqui, diferente daqui também. Então, são como se fossem vários países diferentes dentro do mesmo país, porque são culturas muito únicas, né? Muito distintas, né? Então, eu gosto muito de ter essa imersão na cultura, mas o povo é muito solícito. Todo mundo que a gente pediu informação se prontificou, foi solícito, conversou, tirou dúvidas, então fiquei feliz por isso. Que bacana. Tem uma cantora aqui da terra chamada Lucinha Bastos e ela tem uma música que é justamente disso. Ela fala assim: eu sou de um país que se chama Pará. Olha, devido às proporções dessa cultura, desse alcance.
Agora, Exato. para além desse momento que tu tá vivendo, que hoje, Sim. enquanto nós gravamos aqui, você tá vendo esse programa, é quarta-feira. Mas eu tô aqui no primeiro dia que o Lucas chegou a Belém, certo? Sim. Amanhã, dia 19, nós temos curso. Fala aí pro pessoal. Isso, exatamente. A formação de hipnose é a única formação que eu ainda viajo com ela, né? Eu tenho mais de 15 cursos de várias áreas diferentes. Eu fui abrindo leques e ramos de possibilidades, né? Então, tem curso de neurociência, tem curso de espiritualidade, tem de programação neurolinguística, tem de um pouco de tudo, mas a hipnose ainda é o carro-chefe. É o curso que eu anuncio, vendo e consigo ir de norte a sul do Brasil e até de outros países para ensinar, né? Então, foi o curso que me tornou conhecido, foi o tema que me tornou nacionalmente conhecido, né? Nesse ramo, pelo menos que eu falo assim, nacionalmente numa bolha, né? Porque o grande público talvez não me conheça, mas o público da hipnose, da psicologia, da PNL me conhece bem. Então, é o curso que a gente vai fazer, né? Esse curso é bem diferente do que você fez, né? Na época, eu acredito que quando você fez ainda tinha Street Hypnosis. Não, nós já não fizemos. Já era clínica? Era. Tá. Então, eu vim desenvolvendo protocolos, né? Então, eu vou fazer ali um resumão das minhas principais técnicas, né? É um curso que ele tem um módulo introdutório, um módulo online, e tem 2 dias de prática. Depois, se o aluno quiser seguir os estudos, ele vem fazer o Master Hipnose. Ele pode fazer online, ou a formação Practitioner, ou a especialização em Ericksoniana, que eu falo assim, é uma psicoterapia à parte, que eu gravei também essa formação, né? Então, esse curso, ele sempre traz um público misto, um público curioso, que quer saber se hipnose funciona mesmo, mas traz também um público terapêutico, traz psicólogos, psicanalistas, que veem a hipnose como uma ferramenta potencial para incrementar os seus atendimentos. Então, você atende esses dois públicos. Quem tá em casa e tem curiosidade, Isso. quer aprender também, pode se inscrever. Pode, é um curso que eu começo do básico mesmo, é um curso iniciante, né? A gente até que avança muito em pouco tempo, mas depois se a pessoa quer avançar, eu tenho formações avançadas também. Maravilha. E quem tá assistindo já fica na expectativa aí, já assiste esse episódio e já fica atento para a próxima vez que o Lucas voltar aqui. Isso. Para fazer parte desse curso e conhecer essa Ou vá até lá, né? Ou vá até o Sudeste lá também. Ou também faça online. Faça online, né? A internet possibilita, né? Isso. Porque não tem barreiras geográficas. Isso. Agora, ainda sobre esse contato com Belém, Lucas, eu quero que tu force a memória para saber daquela vez que tu veio anteriormente, se de repente tu tem alguma lembrança que tenha a ver com um cachorro quente e tiroteio. Nossa, cara! Eu tava tentando contar isso pro meu pai hoje, que saiu um tiroteio de frente a um hotel que a gente nem Como é que sei. foi isso, cara? Rapaz, você ficou sabendo disso como? Aqui é carta na manga, tudo é possível. Rapaz, eu lembro que a gente fez era um hotel também, beira de um rio, assim, também. Do curso passado que você estava. Do curso passado. E aí eu tava com o Thales Lene, né? Grande Thales Lene da Hipnose Institute. A gente tava deitando pra dormir, assim, e a gente começou a ouvir um som, uma música. Falei, rapaz, o que tá acontecendo, né? Vamos dar uma descida. A hora que a gente desceu, tava rolando um tecnobrega daqui. É tecnobrega que fala? Um tecnobrega moendo ali embaixo. Chama rock doido. O rock doido tava comendo solto. Mas muita gente dançando, se divertindo. A gente, nossa, vamos ficar um pouquinho aqui, né? Aí deu uma fome, a gente falou, vamos pegar um hot dog ali fora do hotel. A hora que a gente foi lá, rapaz, começou um tiroteio do nada, assim. O povo saindo correndo, a gente agachou, polícia passando. Caramba! Foi a primeira impressão de Belém. Mas foi muito mais do que eu imaginava. Eu pensei que era uma coisa longe e vocês continuaram comendo aqui, não. Foi um negócio caótico mesmo. Não, e pior que a gente não saiu do lugar. A gente continuou comendo, agachou um pouquinho, esperou passar. Cara, que situação. Tá vendo? Mas ressignificado já. Ah, maravilha. Ressignificado, até porque eu sei que esse tipo de situação pode acontecer em diversos lugares. Lá em São Paulo, no Rio, né? Enfim, a gente foi
premiado ali. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Só trouxe uma memória que talvez tu nem estivesse atento. Mas, Lucas, para quem tá assistindo a gente e tá tendo esse primeiro contato contigo, com o mundo da hipnose, eu queria passear um pouco pela tua história Vamos lá. tu pudesse falar para esse público o que é hipnose, o que é programação neurolinguística, mas tudo a partir da história do Lucas Naves, entendeu? Bora. Bom, a minha história com esses assuntos, né? Começou na minha infância, na verdade, porque eu lembro de assistir o Fábio Puentes na televisão, no Silvio Santos, e eu achava aquilo fantástico. Bem assim. dormido, né? O bem dormido. Então eu achava aquilo fantástico. A minha mãe, ela tinha uma coleção de livros do Lobsang Rampa, né? Que era um yogi, livros de espiritualidade acerca do antigo Tibete, daquela região. E ele falava muito de auto-hipnose, então minha curiosidade começou ali também lendo esses livros, né? Me aperfeiçoando ali. Mas foi quando, por volta dos meus 14 anos, eu desenvolvi gagueira. Eu fiquei extremamente gago para falar em público, para falar com figuras de autoridade e, paralelamente a isso, eu estava passando uma fase depressiva da minha vida. E aí juntou as duas coisas. E aí o livro que me salvou, falando assim, foi um livro de auto-hipnose, que eu fui procurar ajuda numa livraria sebo, pedi uma recomendação e o rapaz que trabalhava na livraria, que eu não me recordo se era o dono ou se era um funcionário, ele me indicou esse livro. Eu paguei R$6 na época. Um livro todo amarelo, todo amassado, assim, envelhecido, né? O Poder do Subconsciente. Ele falou, se você colocar em prática tudo que tá aqui nesse livro, você vai mudar. Isso em Belo Horizonte, certo? Uberlândia. Eu sou paulistano, mas nessa época eu morava em Minas Gerais, Uberlândia. E aí eu falei, pois eu vou fazer isso, eu vou ler esse livro e vou viver esse livro. Por curiosidade, tu voltou lá alguma outra ocasião? Não voltei. Foi apagado? Eu acho que nem existe mais essa livraria. Aí comecei a aplicar as técnicas, que eram técnicas de auto-hipnose. E no princípio eu comecei a fazer, minha mente meio que ria de mim, né? No sentido de, isso não vai funcionar. Mas como eu sou muito disciplinado, eu tenho uma disciplina assustadora para tudo que eu faço na vida. Tudo que eu ponho na minha cabeça, eu falo, eu vou fazer. Eu falei, eu não vou mais gaguejar, vou acabar com esse negócio. Sistematicamente, todo dia eu praticava os exercícios dele por 5, 10, 15 minutos todo dia. E aí 1 mês e meio não tinha lembrança mais de gaguejar, acabou. Caramba. E eu me dei alta da depressão. Eu não tinha diagnóstico, mas eu mesmo me dei alta. Curioso que às vezes você encontra um ex-gago, ele ainda gagueja um pouquinho. E eu não gaguejo nada, né? Eu realmente me tornei um bom comunicador. Depois com a PNL eu melhorei isso. Então eu tive uma paixão ali pelo subconsciente. Tudo começou por isso. Me apaixonei pela a possibilidade de ter uma mente que responde às nossas sugestões, que tem uma sabedoria, uma intuição que pode ser acessada. Me apaixonei por essa ideia. Só que nem vislumbrava a possibilidade de como trabalhar com isso. Eu era uma pessoa na minha família, assim, eu sempre fui considerado um cara maduro, mesmo jovem. Indo na casa de coleguinhas, eu ficava amigo dos pais dos coleguinhas, né? Eu sou antigo desde novo. Então, eu fui sempre muito maduro, as pessoas me pediam conselho, sempre fui um bom conselheiro, mas não imaginava trabalhar com isso. E aí fiquei feliz da vida, minha voz voltou, minha fala voltou, eu formei uma banda, fui tocar rock and roll, pop rock, virei o líder da banda. Você tocava também ou só Sim, eu toquei por 10 anos. Comecei a dar aula de guitarra nessa época. O meu sonho era ser um rockstar. Aí eu virei um hipnostar. Ainda dá tempo. Pois é, rapaz. Você sabe que eu tô pensando em mexer com isso de novo, né? É isso. E depois que a gente vê o Pablo Marçal aí fazendo um pouco de tudo, você fala que é possível fazer mais de uma coisa, né? O Whindersson Nunes, que tem nada a ver com isso, mas é um youtuber que tá sempre... Eu tinha uma crença limitante. Depois a gente fala sobre isso. A frustração que eu tive com a música, depois a gente abre isso aí. Enfim, aí, banda, crescendo, me desenvolvendo. Fui fazer a minha primeira faculdade, foi de administração de empresas. Porque o meu pai, ele tinha uma franquia da loja Habib's, lá em Minas Gerais.
E havia uma perspectiva de que eu assumisse essa loja. Porque eu já trabalhava com ele nos horários livres. Eu ia pro Habib's ajudar o meu pai. Você é filho único? Tenho uma irmã também que é médica. E meu pai queria muito que eu fosse médico, mas eu não quis mexer com isso. E aí trabalhava na cozinha, trabalhei de garçom, trabalhei na cozinha, trabalhei entregando, trabalhei no drive, no delivery. Todos os setores tu... E aí fiz administração de empresas para ser administrador. Depois montamos uma franquia do Habib's no shopping para mim. E na faculdade, olha que curioso, né? O meu trabalho de TCC, trabalho de conclusão de curso, foi a utilização da programação neurolinguística no ambiente organizacional. De administração. De administração. Caramba. Porque eu já estava voltando para essa área, já estava chamando para essa área. Depois, a gente acabou, essa farmácia, essa loja acabou quebrando, a loja do shopping, ficamos com a de rua, e meu pai invocou com mexer com farmácia. Ele falou, vou mexer em farmácia, que farmácia dá dinheiro. E meu pai montou uma farmacinha e me botou para administrar essa farmácia. O Habib's não continuou a franquia? Continuou, a da rua tem até hoje, aí a gente montou uma farmácia de uma rede. Eu lembro que essa farmácia tinha um mezanino e tinha um escritório em cima. E era frequente eu conversar com as pessoas no balcão e falar, essa pessoa não precisa de remédio. Sobe aqui que eu vou te aplicar umas técnicas. E essa pessoa subia a escadinha, eu ia lá e aplicava uma técnica de hipnose no estilo Joseph Murphy com ela. As pessoas tinham resultado. E eu comecei a pesquisar sobre hipnose. E era bem na época que Alberto Delisola tinha o canal dele na internet, né? E, poxa, o Alberto tinha uns vídeos muito legais. Eu falei, cara, eu vou aprender esse negócio. É isso aqui que eu quero fazer. Aí comprei uma passagem de ônibus, fui para Belo Horizonte estudar com o Alberto. Fiz o curso com o Alberto. No mesmo dia que eu fiz, eu já hipnotizei geral. A gente foi pra praça, parece que eu tava relembrando. Parece que eu já sabia. A hora que ele começava a falar, eu concluía a fala dele praticamente. Eu falei, já sei isso. Eu só tô relembrando. Não sei se é de outras vidas, né? Enfim. Aí o Alberto foi legal porque ele me ensinou a parte de hipnose de palco, hipnose rápida. Eu fiz 3 cursos com ele. E aí eu fundei um grupo de Street Hypnosis em Uberlândia, Minas Gerais, lá no Parque do Sabiá. Que aí chega o banner. Aí eu tinha um banner, mandei fazer um banner, escrito assim, hipnose grátis, experimente aqui. Só um minuto. Nessa época, eu comecei a te acompanhar nessa época, eu acho que era 2015, 2014, por aí. Eu tinha o bigodinho, que todo mundo fala da época do bigodinho, é antigo. Nessa época. Então, ao mesmo tempo que tu tem uma referência no Alberto, tu tá se tornando, sem saber, uma referência para muita gente de outras regiões. Sim. E uma coisa que eu me lembro muito dessa época... Adriane, tudo bem aí com áudio? Mas uma coisa que eu me lembro dessa época... Tá bem aqui atrás, também é alguma coisa, carta na manga. Quero saber se te traz alguma memória, tá bom? Olha só! Segura aí. Você sabe que eu tava pensando no modelo da placa. Eu ia falar assim, pô, era uma placa, tinha um cara com barba. Era uma placa que tinha um cara com barba. Pô, você é mágico mesmo. Tava, experimente aqui embaixo. É isso, olha, eu fiquei até emocionado. Mas é isso mesmo, cara. Gente, é isso aqui, ó. Eu tinha um banner desse. Eu tinha um banner desse. E eu era cara de pau. Então eu ia pro Parque do Sabiá e pendurava isso na árvore. Na árvore. Tremendas bases, né? Aí até que aparecia como é que é aqui? Porque eu não tinha com quem treinar. Eu queria treinar o negócio. Eu falei, eu vou ficar bom nisso aqui. E eu fazia uma demonstração. Mãos coladas, olhos colados, esquece o nome. Aquelas besteirinhas, né? Pegou aí? Depois eu me juntei com outros colegas, o Arthur Bazan, o Ivando Nonato, lá de Uberlândia, Lorena Cherulli, umas pessoas que eu tenho muito carinho, que tocaram esse grupo depois, né? Curioso que eu fui proibido de fazer hipnose lá, porque começou a virar um movimento. Todo final de semana eu ia pra lá fazer hipnose, à noite eu ia pro Habib's ajudar meu pai. Eu tinha um celular todo quebrado, eu entregava na mão de alguém e falava, filma aqui, eu vou fazer um negócio. E subia no YouTube. Naquela época, não tinha concorrência no YouTube. Qualquer vídeo que eu postava lá, dava 70 mil visualizações. Era colocava assim. Hipnose. Tanto para fazer curso, eu só falava onde eu ia, lotava. Não tinha propaganda, era o começo de tudo, né? E aí começou a dar muita gente. Eu chegava a fazer hipnose com 10, 15 de uma vez. Aí uma vez o segurança veio e falou assim, arrancou meu banner.
Você não pode fazer hipnose mais aqui, tá proibido. Ué, mas como assim? Não pode hipnotizar as pessoas. Como assim? Você nem sabe o que é hipnose? Com base em quê? Né? Começou aquela discussão. As pessoas estão aqui jogando peteca, jogando vôlei, futebol, xadrez, não posso fazer hipnose? Na época eu tenho um primo, né? Mas o meu primo, ele era estudante de direito. Ele era jovenzinho, mas ele tinha uma voz grossa, uma voz bem grossa. Eu falei, primo, dá uma ligada lá, fala que você é meu advogado e dá uma carteirada lá. Deixa eu fazer minha hipnose lá. E ele ligou lá se não me engano, era a Futel, administradora lá do espaço, lá do Parque do Sabiá, e me representando, né, com voz de advogado, pedindo a gente entrar com uma ação contra a Futel. Eles pediram desculpa. Depois ele foi comigo lá pessoalmente conversar, e aí eu andava com uma autorização. Eles pediram desculpa, porque eles não sabiam o que era hipnose, eles viram aquele fenômeno, proibiram só o banner, porque era uma propaganda. Então, quando algum segurança vinha me encher o saco, eu abria e falava, eu tô autorizado. Então, virou um fenômeno. Então, eu comecei a fazer muitos e muitos vídeos. Depois eu privei esses vídeos todos, porque a gente vai mudando a aparência, né? Tô entendendo. E eu falei, eu vou tirar isso do ar. Tá tudo privado lá no meu canal. Mas aí eu fiquei excelente na hipnose, fiquei rápido. E a partir dali, começou a surgir uma demanda. As pessoas começaram a pedir ajuda. Mas você não me ajuda nisso? Você não me ajuda naquilo? Rapaz, como é que eu vou ajudar? Eu não tenho curso de terapia. Foi aí que começou a minha jornada de estudos terapêuticos. Aí eu fui fazer psicanálise. Isso a gente tá falando de que ano já? Porque rapaz, isso é 2014, 2015, por aí. Aí eu fui fazer psicanálise. Aí eu fiz mais de 30 cursos de hipnose. Aí eu comecei a atender, montei um primeiro consultorinho na minha casa, em Uberlândia. Aí eu, com o dinheiro que eu ganhava, eu comprava mais cursos. Aí eu fui saindo fora dos negócios do meu pai. Claro, por um bom motivo e com o apoio dele. E eu falei, vou voltar para São Paulo. Voltar para São Paulo porque estão me chamando para dar curso. Meu primeiro curso foi no Habib's. No salãozinho de festa do Habib's. Meu pai me deixou dar um curso lá. Eu lembro que eu fiquei ansioso. Eram 2 dias. Tudo que eu sabia eu falei no sábado. No domingo eu não sabia. O que eu faço? No domingo, o que eu falo? Tava começando, né? Foi nesse... Aí que eu fui aprendendo a improvisar. Foi nesse primeiro curso que tem o famoso ritual que com o Alberto Delírio? Foi um outro, mas foi no mesmo lugar que eu trouxe o Alberto para fazer. Como é que foi isso? Não, aí, poxa, comecei a crescer em Uberlândia com a hipnose. Eu falei, o Alberto queria fazer um curso em Uberlândia. Eu falei, pô, vem pra cá, eu organizo. Eu arrumo um espaço aqui e você fica com as vendas e tal. O Alberto foi, eu comprei não tecido pra fechar um pouquinho lá, o Rabib, apesar que dava pra ver tudo. Só que o Alberto, muito doido, né? Mandou uma sessão do descarrego lá no curso, que era ele queria mostrar que acontece hipnose nas igrejas, né? Então, só que ele fazia isso com muito controle, né? Ele hipnotizava a pessoa e falava assim, olha, agora, sei lá, o demônio tal vai se apossar aqui e eu vou tirar, vou dar um comando aqui, vou tirar o demônio. Só que pegou um bichão, rapaz. O cara pegou um demônio muito forte. Esse cara empurrava, as pessoas caíam. A gente vinha, ele empurrava, as pessoas caíam. O Alberto suando, colado. Até que o Alberto colou o cara na cadeira, tá colado com a hipnose e conseguiu tirar. E foi um sufoco, os clientes do Habib tudo olhando. Que negócio que é esse? Aí meu pai falou, vai ter que parar com esses negócios aí. Era uma experimentação ali, né? Enfim, mas foi bem legal. A experiência era tudo muito inocente, né? A gente não tinha noção de nada. Aí eu fui criando a minha personalidade, né? À medida que eu fui fazendo outros cursos, eu me encantei pela programação neurolinguística. Me encantei, falei, pô, a hipnose sem a PNL não faz sentido. Antes de tu falar sobre a programação neurolinguística, para quem tá aqui como aquele guarda, o que é hipnose? Legal. A hipnose é o uso da linguagem para alterar a percepção da realidade. Toda vez que você consegue influenciar a percepção da realidade de uma pessoa e ela muda o sentido sobre algo, isso é hipnose.
E ela pode entrar ou não em um estado alterado de consciência. Hipnose é foco e concentração. Não tem nada a ver com algo místico, porque muita gente vê na TV, nos programas, Não. sempre o cara estala o dedo e a pessoa... Curioso que, assim, por muito tempo eu falei, não, hipnose é puramente mental. Mas hoje eu sei que a hipnose abre portas para o espiritual também. Mas, como a hipnose já é tão mistificada, a gente faz um trabalho de desmistificação. Depois a gente mostra os caminhos para o espiritual. Mas é puramente mental, né? Entendi. Então, na época ninguém usava PNL. Nem Alberto, nem Guilherme Alves, nenhum dos caras que dava curso usava. Então eu fui um precursor, eu comecei a levantar a bandeira da PNL. E o que é a PNL para quem está assistindo? A programação neurolinguística. A programação neurolinguística é a habilidade de aprender habilidades. Ela é a modelagem da excelência humana. Ela é a maneira como nós gerenciamos os nossos pensamentos, emoções, crenças, né? Resumidamente, para um leigo, PNL é o manual da mente. Porque a hipnose, concorda que ela não é uma terapia, ela é uma ferramenta? Então, qual que é o fundamento? Qual que é o arcabouço teórico, terapêutico por detrás da hipnose? Se você não usar a psicologia, você vai usar o quê? Então, eu usei a PNL. Entendi. E aí foi muito criticado pelos professores da época. Hoje todo mundo usa PNL, né? Professores de hipnose. De hipnose, todos me criticaram. Hoje todo mundo trabalha com hipnose. Eu levantei a bandeira de que... Porque nem sempre a hipnose funcionava. E quando não funcionava, o que você fazia? PNL. E quando fazia hipnose, fazia PNL, a PNL funcionava melhor ainda. Então, resumidamente, assim, a hipnose é o estado, PNL é a programação, é a sugestão. Então, de nada adianta eu te colocar nesse estado se eu não usar da minha comunicação. Só que esses caras faziam PNL. Por quê? Se eles colocam alguém em transe e sugestionam essa pessoa, eles programam a neurologia dessa pessoa. Então eles faziam PNL sem saber o que estavam fazendo. Mas eu fui me qualificar nisso. Afinal de contas, eu já estudava isso desde a minha faculdade. Isso concomitantemente a isso, eu estava fazendo várias formações. Estudei com os maiores nomes da hipnose internacional, fiz practitioner, fiz master. Aí eu fui estudar com os criadores da PNL. Aí estudei com John Grinder, me tornei treinador de treinadores, treinador de practitioner. Estudei com Richard Bandler. E aí fundiu. Enquanto eu tinha um resultado terapêutico de 60%, 70% de resultado, eu passei para 95% de êxito terapêutico usando o PNL. Então, a PNL ela é sensacional. E como foi ter estudado com pessoas que eram referências de leitura para ti, mas de repente tu estava ali frente a frente com ele? Foi sensacional, porque eu tive uma proximidade com o John Grinder, fiquei um mês com ele, né? Então, a gente teve conversas assim fora, nos bastidores. Inclusive, ele me autorizou a escrever um livro, que hoje é o livro mais vendido de PNL da América Latina, que é o meu livro de PNL. Eu falei assim, John Grinder, o livro que tem de manual, que é o do Joseph O'Connor, que é dos anos 80, ele é bom, mas ele está muito desatualizado. Posso escrever um novo livro? Me propondo a fazer um novo manual, ele falou, você está preparado. Escreva o manual, resuma tudo que você aprendeu aqui. Logo que eu voltei da imersão com ele na Europa, eu escrevi o meu livro, que é o resumão da PNL. Porque os criadores da PNL, eles tinham livros cada um de um tema. Por mais que agora tenha a introdução definitiva à PNL, que o Richard Bandler lançou, não tem um manual. Então eu me propus escrever um manual com a autorização dele, né? Enfim, então, ali de 2015 até os dias atuais, né? Eu praticamente só estudei terapia. Então eu parei de focar em induções, porque isso já estava muito bom. E eu falei, eu preciso desenvolver ferramentas terapêuticas mais diferente do que tem no mercado. Algo mais objetivo, algo mais prático. E na PNL eu encontrei. E isso que foi base para eu criar os meus métodos. Pirâmide de Lucas Naves, os 4 passos da reprogramação mental, protocolo Naves de visualização, que são algumas das técnicas que eu ensino nos meus cursos, né? E eu fui o primeiro professor a ter um curso online de hipnose ainda. Em 2015, foi antes até do Alberto, um curso de hipnose online. O primeiro a ter um curso master. E aí me tornei o professor que mais forma alunos de hipnose, segundo a Hotmart, do mundo. Porque no Brasil não tem
O segundo colocado tá muito atrás em termos de venda. E quando a gente puxa outras plataformas de venda no mundo, não tem. A hipnose não é popularizada como a gente pensa que é. Você vai na Europa, ninguém tá falando disso. Estados Unidos é umas coisas mais regionais, é mais hipnose de palco, né? Professor que viaja assim de norte a sul, praticamente que não tem, né? Até aquela galera toda da hipnose, quem que sobrou dando curso? Dá um cursinho ou outro, mas assim, que lota a turma, que viaja Brasil todo, vai para outro país dar curso. Não tem, sobrou só eu, de verdade, em termos de alcance, vamos falar assim. Cada um foi mexer com uma área, mudaram os focos, né? Eu abri outros focos, mas nunca deixei de mexer com a hipnose. Então eu desenvolvi outros métodos. Desenvolvemos o Metacampo junto com a minha esposa e com a Elisa, que é uma treinadora do Instituto. Eu fui fazer neurociências. Então, fiz pós-graduação em neurociências, fiz neurociências e espiritualidade. Estou finalizando o meu mestrado agora pela Arrow University em neurociências. Então, eu fui cada vez mais para a neurociência, mas abraçando espiritualidade. Aí, qual a conclusão que eu cheguei? Que qualquer coisa que eu ensino, eu consigo ensinar bem. A minha maior qualidade é a didática. Semana retrasada, eu dei um curso de inteligência artificial. E o povo foi, porque o Lucas explica bem. Então, eu abri vários temas. Tenho curso sobre prosperidade, tenho curso sobre Kybalion, tenho curso sobre alquimia, tenho vários cursos. Porque tudo aquilo que eu aprendo, eu consigo ensinar bem. Mas eu nunca deixei de dar o curso de hipnose, que é o meu carro-chefe, e é o curso que me alavancou. Então, tenho uma gratidão a isso. Uhum. E permanecerá assim? Acredito que sim, né? Eu acho que talvez o formato vai mudando. Porque, por mais que é muito legal viajar, é um desafio. Poxa, ver meus filhos chorando, né? Dessa última vez, partiu meu coração. Que eu tava saindo de casa, os dois agarraram na minha perna e choraram. Então, é um sacrifício muito grande que a gente faz com a família, né? Quantos finais de semana? Há anos eu tô fazendo isso na estrada, né? Mas teve o resultado disso também, graças a Deus. E a esse trabalho eu pude dar uma qualidade de vida para minha família boa, e tô me programando para reduzir um pouco a rotina de turbilhão de cursos e trabalhar mais no online, dar menos cursos presenciais. Logo mais a gente chega nisso. Mas olha, essa é a rotina de um rockstar. Exato, acho que tudo que eu queria fazer com uma banda eu acabei fazendo com a hipnose. Que interessante, né? Curiosidade, Lucas. Como é que tu consegue gerenciar toda essa vida de produzir conteúdos, tanto para a internet quanto de estudos e cursos, estudar, que tu tá encerrando o mestrado Sim. agora, gerenciar empresas, porque tem o Instituto em Miami. Como é que tu consegue gerir tudo isso? É um desafio, mas por muito tempo eu me perguntei por que eu fiz administração de empresas. E hoje eu falo, graças a Deus que eu fiz administração de empresas. Porque quando você faz administração de empresas, você aprende a administrar qualquer coisa, qualquer recurso, inclusive o seu próprio tempo. Então eu não acredito que hoje você faz gestão do tempo. Não, porque o tempo é igual para todo mundo. Você faz gestão no tempo. Dentro do tempo. Você tem suas 24 horas, eu tenho as minhas. Então, eu vejo o tempo como uma oportunidade. Por exemplo, eu vim de Belém do Pará para cá no avião. O que eu vim fazendo? Estudando. Tu veio de Belém? Não, tu tá em Belém. Desculpa, eu vim de Campinas para Belém estudando. Vou de Belém para Campinas agora estudando. Então, eu aproveito viagens para estudar. Eu gravo muito rápido. Ontem de manhã, antes do meu voo, com o meu filmmaker, nós gravamos uns 15 cortes para Reels. Eu já roteirizo tudo. Vai, vídeo 1, grava. Vídeo 2, vídeo 3. Eu erro pouco. Então, os filmmakers falam que é bom trabalhar comigo, que eu quase não erro. Então, vai de cabeça. 1, 2, 3. Eu faço isso há muitos anos, né? Então, eu gero conteúdo muito rápido. Os podcasts ajudam muito, porque eu vou em muito podcast, então... Tem podcast meu, fui no Paranormal Experience, foi corte para 3 meses. Então, gero muito conteúdo, sim. Basicamente, eu reservo uma tarde da semana para gravar conteúdos densos. Então, por exemplo, quarta tarde eu gravo. Eu gravo numa tarde 6, 7, 8 cursos, dependendo do conteúdo. Esses vídeos que eu gravo, de 15, 20 minutos cada um, ou vai para o YouTube, ou vai para algum curso online que eu estou produzindo. Eu estou sempre produzindo algum curso.
Então, semana após semana, vai avançando. Conteúdo para Instagram, rapidão. 1 minuto e 30, rapidão. Stories, rapidão, faço isso. Eu tô deixando mais as manhãs para estar em casa, porque eu levo as crianças para a escola, busco as crianças, às vezes revezo com minha esposa. Então, aproveito de manhã para estudar algo. E à tarde, eu gerencio os meus negócios. Eu tenho algumas empresas, só que eu não sou o CEO delas mais, eu sou o CVO, eu sou o chefe visionário. Então, o único instituto que eu administro é o Instituto Lucas Naves e a IMTA Flórida. Então, todas as minhas outras empresas, eu tenho os CEOs de cada empresa. Por exemplo, a gente tem uma empresa de inteligência artificial, que é a Irius, né? Eu dei curso de IA, inclusive, mas eu não toco essa empresa. Eu arrumei um sócio, amigão meu, que é hipnólogo também, que é o Renan Moura, e ele respira IA. Então, ele que toma as decisões, eu só digo o rumo que a empresa tem que ir. Esse modelo eu modelei do Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal fez isso. Ele tem um prédio, nesse prédio, cada andar ou cada setor é uma empresinha, é uma empresa que ele montou. E as pessoas de confiança dele foram montando negócio aos quais ele é CVO. Isso é uma delícia para mim, porque é diferente do sócio investidor, que só investiu grana. Não, eu invisto a grana, eu pego uma pessoa que tem potencial, que tem uma ideia massa, invisto nessa pessoa. Quando essa empresa começa a dar lucro, é que eu tiro a minha parte, a pessoa não paga nada. Eu invisto nela, ela não paga nada, ela entra com o trabalho, eu entro com o dinheiro. Meio a meio. Ela desenvolve a ideia e a gente monta o negócio. Então, eu analiso projetos de pessoas que me mandam e eu vou entrando em alguns negócios. Alguns dão certo, outros não dão certo, faz parte. Mas os que dão certo é muito bom, porque você diversifica a renda e é uma forma de eu aumentar a minha renda financeira e a minha área de atuação. E tá sempre se movimentando. E onde é que eu aprendi essas coisas? Com a programação neurolinguística? Não, foi com a administração de empresas. A PNL me ajudou muito também. Então, é como se você fizesse chama spin-off, né? O spin-off é você repartir a sua empresa em alas, em abas diferentes. Por exemplo, é como se assim, o Instituto Lucas Naves é focado em cursos, mas ele vende livros. Opa, então tem uma livraria. Poxa, mas tem mentorias, então abre uma de mentorias. De atendimento, você vai abrindo coisas. Assim como o criador do Habib's aqui no Brasil segmentava... Ele fez isso, aprendi com ele também. Olha que não interessante. Lembro o nome dele. Dr. Alberto Saraiva. Posso falar um pouquinho do Habib's? Que eu já também, ele é um cara que eu tive cara a cara com ele, ele me ensinou muito sobre o subconsciente. Porque ele também lia Joseph Murphy. O mesmo livro que tu... Como é que ele estava dentro dos processos? Porque uma vez ele foi na minha loja, eu falei assim, Dr. Alberto, o que é a tal mente misteriosa que você fala nos seus livros? Que nos livros dele tem a tal da mente misteriosa que falou com ele e ele criou o pastel de Belém. E ele criou o mousse de chocolate. Então ele vai criando os produtos com a mente misteriosa. O que é a mente misteriosa? Eu lembro que ele falou assim, ora as bolas, é o subconsciente, garoto. Você não leu o Joseph Murphy? Falou bravo comigo assim, Aí eu acreditei, eu falei, caramba. Aí ele falou, de onde você acha que eu tenho esse sucesso todo? Um cara bilionário falando aquilo pra mim. Eu era jovem, né? Então, eu pirei nessa ideia. Eu falei, cara, se ele tá falando... Porque o que ele fez? Ele fez uma horizontalização do negócio. Ele tinha as lojas do Habib's. E o Habib's pagava muitos fornecedores, certo? Então, ele começou a abrir negócios para servir o Habib's. Então, assim, o sorvete do Habib's é feito pela iSlips. A iSlips é dele. A PPM, que é de propaganda e marketing, é dele. Presta serviço. A Vector 7, que é de engenharia, que faz as lojas, é dele. Caramba. O posto de gasolina, que ele te dá o vale combustível, é dele. A Arabian Bread faz pães pro Habib's, é dele. Então, ele criou um sistema... A contabilidade é dele, então ele compra dele mesmo. A cozinha central que vende produtos para o Habib's é dele. E essas empresas vendem para outros clientes, inclusive o Habib's. Entendi. Então ele criou um ecossistema que se comercializa igual o Instituto Lucas Naves, é cliente da Irius. Entendi. E a Irius ajuda a organizar os cursos. O Instituto Lucas Naves é cliente da Irius. E
E o Instituto Lucas Naves ajuda a organizar os cursos da Ilhos também. Então, uma empresa minha compra da outra. Eu ainda não tenho uma estrutura gigante como a de um Pablo Marçal, mas eu estou começando a entrar nesse formato. Entendi. Então, eu estou sempre procurando ideia. Quando eu tenho alguém que é muito bom numa coisa, eu falo assim, escuta, desenvolve esse negócio aqui. Quem sabe a gente não entra junto? Vai diversificando. É um modelo de negócio. Então, tem algumas habilidades. Por exemplo, na pandemia, eu fiz um downsize da minha empresa. Eu tinha uma empresa com alguns funcionários. Eu reduzi para não fechar o meu instituto, que parou o curso presencial. Eu reduzi a minha empresa. Eu não fechei a minha empresa, eu reduzi. E trabalhei reduzido. E foi a época que eu mais vendi curso online na vida. Porque não podia presencial, caiu tudo no online. Então, assim, os negócios não quebram, as pessoas que quebram. Entendi. Aí depois eu voltei a crescer e voltei a recontratar. Maravilha. Tu falou que trabalhou um tempo com o Habib's, tudo Sim. lá. Pergunta que tu vai ter que refletir agora pra Sim. gente chegar nesse consenso. Tu achas que tu comeu mais esfirras ou hipnotizou mais pessoas? Eu acho que eu já hipnotizei mais, viu? Porque eu nunca fui muito fã da esfirra. Então tá bom, tá respondido. Eu gostava mais dos outros produtos. quibes. Dos quibes, dos pratos árabes, Ah, do maravilha. Beirute, né? Tu já citou 2 vezes aqui o Pablo Marçal. Sim. Quero que tu desenvolva um pouco para quem está assistindo e já teve contato com ele, principalmente nessa eleição de São Paulo, agora Sim. da Prefeitura de São Paulo, onde todo mundo tem acompanhado, principalmente a postura dele, que eu não vou avaliar aqui se é Sim. negativa ou positiva, mas tem avaliado a presença dele nos debates e tudo. Ele é um grande porta-voz que fala sobre PNL. Você levanta a bandeira. É. Como é que tu vê ele como... E de maneira honesta, porque todos os caras do desenvolvimento humano usam PNL, os grandes. Mas quase ninguém assume. E ele fala que usa PNL mesmo, né? E sempre que fala dele é um problema, porque como ele entrou pra política, você tem os apaixonados e os odiadores. Então um dia eu fiz um vídeo lá falando que ele usava PNL. Muita gente deixando de seguir. Então assim... Eu quero que você fale Não tô falando do Pablo PNL, não Pablo político. Isso, porque assim, exatamente, não é porque eu modelo alguma coisa do cara que eu admiro tudo que o cara faz, né? Tanto que eu tenho um estilo completamente diferente, mas que o cara é insano, para muitas coisas ele é. E isso que a PNL nos mostra. E não é porque a gente não admira uma pessoa na totalidade que a gente descarta. A gente modela o que funciona. E tem algumas coisas nele que funcionam muito. Ele é um ponto fora da curva. Ele é um outlier, vamos falar assim. Então, a gente modela essas competências. A competência dele empresarial, o ecossistema que ele formou, a maneira como ele conduz os negócios. É brilhante, né? A maneira como ele dominou o game de redes sociais. De cada 10 vídeos, 7 aparece ele, praticamente. Ele dominou com a indústria de cortes. Então, isso tudo é modelável. Então, vou modelar essa parte dele. As polêmicas? Não, não quero modelar isso. Não curto. Falou uma besteira? Não quero saber. Quero saber daquilo que ele faz bem. E assim eu faço com vários outros players que eu modelo. Modelo algumas coisas do Tony Robbins. Modelo muitas coisas do Hélio Couto, que eu considero foi o meu principal professor de todos os outros professores. Então, pego o principal de cada pessoa. Entendi. Mas a parte da cadeirada Nunca levou aí pelos cursos. Ainda não precisei ainda. não tive nenhum Datena na turma. Deus. Deixa eu dar um salve pra galera que tá assistindo. Vamos Fica lá. à vontade aí. Você que tá acompanhando o Carta na Manga especial com o Lucas Naves aqui, compartilhando um pouco da sua história, suas vivências hipnóticas, vivências com PNL. Quero te convidar a conhecer esse canal e se inscrever também nele, tá? Toda semana a gente traz um conteúdo assim, especial, repleto de surpresas, ao nosso estilo, Carta na Manga. Então fica com a gente, assiste os outros episódios que a gente já produziu aqui e com certeza você vai gostar do nosso conteúdo, tá? E eu não vou te induzir a fazer isso, mas eu sei que você vai fazer. É brincadeira. Lucas, agora é o seguinte, eu tenho aqui algumas histórias que Sim. nós levantamos ao longo da tua jornada. E eu queria saber se tu podia compartilhar, porque tu já atendeu tanta gente para terapias e tudo. E eu queria entrar um pouco, são histórias curiosas que a gente coletou ao longo das tuas redes sociais, ok? Então vamos começar com essa primeira aqui, olha só. Mas se tiver alguma interrupção...
Peraí que tem um som do helicóptero. Calma. Como esse som tem a ver com alguma história tua de terapia? Tem, rapaz, tem. Uma vez eu tava fazendo um atendimento no meu segundo consultório, que foi na Avenida Paulista, e um cliente muito resistente, que não acreditava em quase nada, nada quase funcionava com ele. E, curiosamente, pousava um helicóptero em cima do prédio ou no prédio vizinho. De Pablo Marçal. Brincadeira. Não, na época ele não tinha tudo isso, não. Tá. E pousava o helicóptero lá, eu já sabia mais ou menos o horário. E aí o cara tava lá de olhos fechados, tentando entrar em transe. E eu comecei ao longe a ouvir o som do helicóptero. Caramba, lá vem. Aí eu falei, e agora, né? Vai fazer um barulhão, já vou aproveitar isso. Então eu falei pra ele assim, olha como sua mente é incrível. Talvez, em algum momento, não agora, você comece a ouvir o som de um helicóptero se aproximando. Bem ao longe. Mas ele começa a se aproximar cada vez mais. E o cara assim, eu tô ouvindo. Realmente, eu tô ouvindo. Isso, viu como sua mente é incrível? Sua mente tá criando tudo isso e vai ficar muito intenso agora. E parou ali no prédio assim. Maravilha. E agora que sua mente criou isso, ela pode criar outras coisas também. Aí eu segui com a hipnoterapia e foi funcionando. Por quê? Desbloqueou a skill que precisava para ele acreditar. Quase um ciclo hipnótico, né? Foi levando ele. Foi. Tem gente que te procura e te procura duvidando ainda que a hipnose funcione? Tem. Hoje eu nem atendo mais essas pessoas, porque a gente faz uma triagem primeiro, faz um filtro, né? Mas na época era quem queria, vinha e eu atendia. Mas o cara chegava e falava, olha, eu preciso da tua ajuda, mas eu não acredito em hipnose? Às vezes até acredita, mas não se entrega, né? Não se permite. Ele sabe que funciona, mas ele não... Ele acha que não é pra ele. Cara, que... Só fazendo um adendo. Uma vez veio um paciente também, falou assim, olha, eu sou muito seu fã, só que eu não entro em hipnose. Eu quero que você converse comigo, me ajuda terapeuticamente, mas eu não acredito em hipnose. Ah, mesmo? Não acredita? Não entra em transe. Nada me faz estar em transe. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, ó. Você não entra em transe, né? Então imagina que eu tô tentando te hipnotizar e você não entra em transe. Cria essa imagem na sua mente. Criou? Ele, criei. Agora cria uma outra. Como seria se você entrasse em transe profundo, eu tocasse na sua testa e você relaxasse profundamente? Cria essa imagem, colore ela, deixa ela grande, bem bonita e de olho aberto. Criou? Criou. Agora pega essa grandona e bate na pequena. 1, 2, 3 e troca. Fiz um switch com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a cena 1 destrói, some e a cena 2 fica. Agora põe ela na sua mente. Ele, ok. Eu falei, tu empresta a mão, olha pra mim, 3, 2, 1, durma. Ele foi. Entrou em transe. Então o que eu fiz? Eu fiz uma hipnose conversacional sem transe para quebrar a crença de que ele não entrava em transe, para aí ele acreditar que ele podia entrar em transe e eu colocar ele em transe. Lucas, então tu passa muito tempo colocando as pessoas em transe, será que não aconteceu em alguma ocasião de tu entrar em um transe e talvez dormir com um paciente? Quer dizer, dormir com um paciente não, dormir na frente do paciente. Já? Conta aí. Já. Eu vivia falando mal das pessoas que dormiam, dos psicólogos. Como é que pode um psicólogo dormir atendendo alguém? Isso é um absurdo, né? Antiprofissional. E eu bonitão aqui atendendo um atrás do outro, né? Isso chegando foi em lá casa, no início da tua caminhada como... 2018, por aí. Chegando em casa exausto. E eu tinha um problema, não sabia falar não. Hoje eu sei falar não. E eu atendo poucas pessoas. Eu atendia muitas pessoas. E aí um dia atendi várias pessoas, já que terminou o dia com a noite, os escritórios fechando, apagando as luzes e tal. Eu falei, bom, vou embora. Aí me liga uma paciente, tava muito mal, que queria vir. Caramba. E que, poxa, não tinha outro dia, tinha que ser naquele dia, se eu podia atender Já era ela. paciente regular tua? Era, já tinha tido algum contato. Acho que eu tinha feito uma anamnese só. Entendi. Aí ela veio. Tá bom, pode vir. Ela veio. Demorou. Aí ela chegou. E quando ela chegou para eu atender ela, essa mulher tinha uma boca tão mole, a fala mole. Uma energia que lenta. Eu sentei na mesa, fiz toim. Eu sentei na cadeira, fiz toim. Sentamos ali para fazer a anamnese ali, para conversar um pouco.
E ela falava assim, professor, sabe, o meu problema é que, sabe, e eu assim, nossa, cara, Eu vou. eu acho que eu vou nessa. Me deu um banzo, não sei se você conhece essa expressão, me deu um banzo na hora, uma vontade de dormir. E aí, pra cortar o assunto, eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, senta aqui na poltrona, eu já vou começar a hipnose. Não, mas eu quero... Não, já entendi, senta aqui, vamos começar. Aí piorou, né? Porque meia luz, música de frequência, música de frequência. E eu comecei a aprofundar ela. Fecha os olhos, vai relaxando, vai soltando o braço. Aí me vi um sono avassalador, assim, cara. Sabe aquele... Quando você tá vendo um filme que você faz assim com o olho pra você tentar terminar e o olho quer fechar? Começou a vir essa onda de sono e eu assim, cara, não dorme, não dorme. Aí eu parava de falar com ela, bocejava. Não dorme. E continuava. Aí, mais uns 10 segundos pra você aprofundar. Por que eu pedia 10 segundos? Era pra tentar sobreviver. Pra eu bocejar, porque eu não ia bocejar na frente dela. Rapaz, só sei que eu fui tentando, depois eu não lembro de mais nada. Caramba. Eu só lembro de um dedinho tocando em mim, assim, ó. Aí sabe quando você acorda num lugar estranho, até sua mente fazer o download, você dá uma sonhada em segundos? Segundos, você dá uma sonhada. Eu dei uma sonhada, assim, ó. Que acho que demorou algum... Não sei se eu fiquei uns 2, 3, 5 minutos. Eu não sei quanto tempo eu fiquei. Quanto tempo ficou calado lá? O dedinho, assim, fez aquele download na minha cabeça. Eu olhei assustado pra ela, assim, o que aconteceu? Assim, você dormiu, professor? Aí eu, nossa, eu dormi. Caramba. Não sabia onde enfiar a cara, né? Pedi desculpa pra ela. Falei, olha, eu não tô muito bem, eu tô muito cansado. Volto um outro dia e tal. E aí ela foi embora, no outro dia eu atendi. Mas foi bom porque depois desse dia eu contei pra minha esposa. E ela falou assim, não, você tá cobrando muito barato. Dobra o preço da sessão, que você vai ter metade dos pacientes e o metade do paciente já vai te pagar o que você quer e você vai vir embora mais cedo. E foi isso que eu fiz e deu certo. Aí comecei a ser mais criterioso. Porque só dizia assim, então se quisesse atender de madrugada, tinha paciente. Caramba. Comecei a botar preço. Mas já teve outras vezes de eu ter sono. Eu tenho um problema com sono. Tanto que eu dormi já no volante. Cara. Em Portugal. Essa história o povo não sabe. Eu dormi no volante com a minha esposa, minha avó e minha filha. Dormi no volante, bati o carro numa mureta, numa estrada. Então hoje, quando eu tô numa estrada, meu olho começa a querer dar sono, eu paro o carro. Porque tu sabe que... Eu paro o carro, paro no primeiro posto. Engraçado, né? Se saiu do carro, sai o sono. Lava o rosto, sai o sono. Toma um café, acabou. Ou durmo. Fala assim, eu vou dormir 15 minutos. Mas eu não digo que é perigosíssimo, você apaga. E como eu sou muito agitado, trabalho muito, quando eu pego o carro aqui, ó, nossa, é a hora que me dá o maior sono. Então... toma esse cuidado, né? Ainda bem que a gente serviu o café pra ti, porque poxa, senão eu ia estar falando aqui. Vai que eu durmo aqui. Eu tava falando aqui a Lucas. Mas é um desafio hipnotizar e não entrar. Porque assim, na verdade, vocês vão ver amanhã no curso. Eu entro em transe pra colocar as pessoas em transe. Só que eu aprendi a entrar e me segurar ali, coloco você em transe e saio. Entro em transe, coloco você em transe e saio. Só que eu não fecho os olhos. Eu só crio a frequência do transe. Eu crio a onda do transe. Mas já teve vezes de dar muito sono, porque é um negócio extremamente relaxante. Né? Você fica ali 1 hora relaxando a pessoa. Você também vai... É difícil se manter firme ali. Maravilha. Próxima história, Rogério e a entidade. Ah, rapaz, essa... Tem várias entidades, viu? Mas eu vou falar que eu lembro aqui, né? Esse paciente meu, eu tava atendendo ele de boas. De repente, ele faz um movimento com o corpo, ele faz assim, ó. No meio do negócio. Ele falou assim, você não vai falar com ele aqui, não. Quem manda aqui sou eu. Ele deve pra mim, não sei o quê. E começou a falar assim. Bem com a voz do Lula, assim. Companheiro. Só faltou falar, companheiro. E me gelou a espinha. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer, né, tal. Bom. Tu já sentiu que não era algo... Não, era um negócio diferente ali. E depois aconteceu várias vezes igual, semelhante a isso. Não com ele, com outros... Não, em outros em cursos. Eu já sei como fazer agora. Beleza.
Na hora me deu um medo, assim, né? Mas aí eu... Vestiu a roupa do mago. Vesti a roupa do mago. O que você quer aqui? O que você tá fazendo? Comecei a fazer perguntas de metamodelo, né? Por que você quer? Ah, porque ele me deve, porque ele amaldiçoou minha vida e eu tenho que... Era tipo um obsessor, eu quero acabar com ele e você não vai tratar ele porque ele não merece ter a cura, ele merece sofrer. E eu fui conversando com a entidade, conversando. Aí eu comecei a falar da família. Eu falei, cadê sua família? Entidade. Pra família. Cadê sua família? Você não tem filhos? Cadê seus filhos? Quanto tempo você tá aqui? Ah, 30 anos, não sei o quê. E cadê as pessoas que você ama? De repente a entidade começou a chorar. Eu não aguento mais estar aqui. Trabalho cansativo. Eu não aguento mais seguir esse cara que não sei o quê. Eu não aguento mais. Falei, calma, eu vou te ajudar. Olha pra cá, 3, 2, 1, durma. Hipnotizou a entidade. Hipnotizei a entidade. Cara, e agora? Tem 2 hipnotizados. Aí conduzi a entidade a se desacoplar do corpo desse rapaz que estava ali e procurar ajuda no plano espiritual. Pra encontrar essa paz que ela precisava. Para encontrar os entes queridos dele. Ele foi, topou, desacoplou, foi. Hoje, nos últimos atendimentos, eu falo assim, ó, você tem 2 opções. Ou você sai por bem ou por mal, porque eu vou te tirar daqui, né? Uhum. Mas aí, levei. A hora que tirei, o cara acordou. A hora que ele acordou, olha pra mim, 3, 2, 1, durma. Hipnotizei o paciente de verdade. Voltei ao assunto que ele tinha trazido, que era outra coisa que eu não lembro mais, tratei. A hora que terminou a sessão, eu perguntei, falei, você lembra de alguma coisa, né? Ele, não lembro de nada, nós tratamos isso e aquilo. Ele nem lembrava do que aconteceu. E eu não toquei no assunto. Podia ter cobrado 2 vezes, né? Cobrei uma só. Aí depois aconteceu episódios como esses, outras vezes em cursos. O Kevin, que viaja comigo, me acompanha, já viu. E aí hoje a hora que entra uma entidade, a turma fica chocada, né? E eu, sereno ali, a pessoa tá ali tribuchando, eu tô ali calminho, assim, não, calma, eu tô aqui. Então eu virei um doutrinador ali, porque isso acontece. Isso é feito em alguns centros espíritas mais preparados, inclusive, que é um trabalho de encaminhamento ali, né? Eu poderia simplesmente expulsá-lo dali, mas eu não sei se aquilo é real ou se é uma imaginação da pessoa, mas vamos supor que seja um ser espiritual. Eu procuro tratá-lo também, levá-lo para algum lugar de luz também. Não ser mal educado. E não com falar, ele. suma daqui, demônio, não. E aí, hipnose é espiritual? Aí que vai entrar. Não é mental. Mas quando você entra no estado alterado de consciência, se essa pessoa tem um obsessor, se essa pessoa tem algum acompanhante espiritual, é um momento propício de se manifestar. Por isso que o hipnotista tem que ter, o hipnoterapeuta tem que ter alguma habilidade, estar preparado para isso. Não ele sai correndo. Então assim, é puramente mental, tá, mas e se acontecer, o que você vai fazer? Então eu me preparei, tudo é experiência, né? Comecei a utilizar isso como... Depois, no metacampo, que é uma vivência espiritual que eu faço com a minha esposa e com a Elisa, acontecem coisas semelhantes, direto, na verdade, frequentemente. Mas porque a gente justamente abre esses campos para que aconteça coisas semelhantes. E a gente faz um trabalho de encaminhamento, de limpeza, purificação. Nós somos intermediadores da luz ali. Então passou a ser natural, mas a primeira vez que aconteceu... Foi um... Rapaz, eu gelei a espinha. Eu falei, nossa. Caramba. É diferente, é assustador. Tem muitas outras histórias que vocês vão poder acompanhar lá no Instagram do Lucas Naves. Sempre compartilhe os cortes, né? E continuem acompanhando ele para que vocês fiquem cientes. A gente vai dar uma avançada aqui. Mas, Lucas, 2 coisas. Uma, eu não sei se tu já falou publicamente. Tu comentou certa vez, inclusive no podcast... Sobrenatural, Paranormal Experience. Você comentou sobre um despertar que você teve a partir do ayahuasca. Sim. Tu poderias explicar pra gente, ou tentar descrever? Eu sei que pode ser uma experiência muito pessoal, né? Mas como é que acontece isso? Qual é a sensação ao fazer esse contato com a ayahuasca? Olha, eu tive o privilégio, né, de ir lá em Uberlândia, quando eu morava lá, eu me tornei amigo
do Carlane Guimarães, que é um dos caras mais respeitados no meio xamânico, assim. Ele é um cientista também, farmacêutico, né? E ele que me apresentou, né? Ele que fez as primeiras sessões. Eu não fui em Santo Daime, não fui em nenhuma religião, né? Foi na minha casa, ele foi na minha casa fazer a sessão comigo. E muitas pessoas falam assim, caramba, você alucina, né? Falar pra você que, na verdade, eu pensei o contrário. É como se eu tivesse acordado do sonho. É um chá. É um chá. É um enteógeno, né? Ele libera uma substância na sua pineal chamada DMT, que é a dimetiltriptamina, conhecida como a molécula do espírito. Tem pessoas que tomam não sem ter nada, tem pessoas que têm viagens ruins, tem pessoas que têm mais ou menos. Mas eu vejo assim, quanto mais a pessoa está aberta e mais ela tem a mente expandida, mais revelam-se coisas também. Cara, ali eu tive assim, eu fiz o download do universo em 4 horas. Foi a experiência mais mágica da minha vida. Mais mágica da minha vida. Eu tive um despertar. Grande parte dos meus protocolos terapêuticos eu baixei nessas sessões, ou de ayahuasca ou de psilocibina, que é a dos cogumelos mágicos. Baixou na minha cabeça, escrevi os protocolos na minha mente, assim, ó. Desenhava o raciocínio clínico para mim. Eu nunca usei essas substâncias para fins recreativos. Sempre foi para fins terapêuticos, de autoconhecimento. Então, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu expandi muito, né? Então, depois dessa primeira sessão, minha mente expandiu muito. Eu me tornei mais inteligente. Eu me tornei mais criativo. Eu passei a me amar mais. Eu me tornei um ser humano mais amoroso. Eu me tornei um ser humano melhor. Depois eu fazia a cada 3, 4 meses, eu fazia algumas sessões. Atualmente tem mais de 1 ano que eu não mexo mais com isso, porque é muito forte pra mim, é muito intenso, eu respeito muito. É como se fosse uma tecnologia da natureza. Mas do primeiro contato, você entra em um transe, você tá de olhos abertos? Sim, a experiência ela é indescritível. Eu não tenho como contar porque a minha linguagem é pobre para descrever a dimensão que você acessa nesse plano espiritual. É algo assustador. É como se eu pudesse rever toda a minha história, supostas vidas que eu tive, a compreensão. Eu me curei de vários traumas que eu tinha nessas experiências, holograficamente. Assustador. Mas eu, quando abri os olhos, ok, tô aqui, quero fazer xixi. Levantava, ia fazer xixi, voltava, ele, ok, pode voltar, fecha os olhos. A hora que eu fechava os olhos, entrava de novo. Se eu abrir os olhos, estava aqui, se eu fechava os olhos, eu ia. É a minha característica. A minha esposa, por exemplo, é diferente, ela não pode tomar isso. Ela tem uma despersonalização. Para ela não foi bom. Né? Foi bom, mas ela dá muito trabalho, vamos falar assim. Ela não consegue ter essa dissociação. Então, eu tive várias experiências ali. Então, tiveram 2 coisas que me expandiu muito a consciência. 3 coisas, vai. Os estudos, né? Quando eu comecei a estudar física quântica, espiritualidade. Esses enteógenos, né? Vulgo psicodélicos, né? A DMT, da ayahuasca, a psilocibina. E terceiro, a ressonância harmônica, que é uma tecnologia que o professor Hélio Couto faz, que me ajudou muito nesse despertar espiritual. Quer dizer, não vou falar que eu tô desperto, mas eu já abri, eu abri o olho um pouquinho. Eu tô dormindo, eu abri o olho um pouquinho. Que interessante que nem todo mundo que tá de olho aberto tá acordado. E nem todo mundo que tá com o olho fechado tá dormindo. Boa essa, hein? A pessoa às vezes tá de olhos fechados, ela tá mais desperta do que quem tá com o olho aberto. Então, ali, depois dessas experiências, eu tive uma expansão profissional. Porque a partir do momento que eu passei a me amar e a me aceitar, e a acreditar em mim, que essas sessões foram curativas, o resultado veio na minha vida pessoal, que eu me tornei um ser humano melhor, eu acredito, mais amoroso e mais humano, e no profissional, porque eu passei a acreditar em mim, então eu passei a ter uma autoconfiança super elevada para fazer. Então hoje se falar assim, Lucas, vamos aprender um negócio? Vamos. Não tem nada que me impede. Então não tem nada que me amedronta no sentido de
crescer, desenvolver. Eu desbloqueei essa habilidade, essa skill, vamos falar assim. Maravilha. Então, para mim foi maravilhoso. Eu não posso divulgar isso, porque eu acho que isso é um caminho muito pessoal. Eu não recomendo, assim, vai lá e faz. Eu acho assim, se você sentir que é para você, procure uma instituição séria, procure alguém que vai te acompanhar. Não toma sozinho, nas primeiras vezes, principalmente. Então, porque é um caminho muito, muito pessoal, mas não é brincadeira. Não é para qualquer um. Não há para uma pessoa com surto psicótico tomar, uma pessoa com neurose tomar. É muito perigoso nesse sentido para quem não tem uma cognição saudável. Entendi. Né? Então, para quem faz uma anamnese boa, tem um acompanhamento terapêutico, eu acredito que pode economizar anos de terapia, que foi o meu caso. Foram sessões que valeram por anos de terapia. Maravilha. Ainda dentro desse assunto do paranormal, teu sobrenome Lucas Naves. Uhum. Ali a gente tem até um pequeno disco voador aqui. Sim. Uhum. Já teve alguma experiência para além da nossa Terra? Olha, eu tive experiências para além da Terra com a DMT, com a dimetiltriptamina, né? Que aí eu não consigo nem contar de tão doido que é, de tão sobrenatural que é. Não consigo comprovar isso, mas foram experiências que eu tive que eu não consigo contar de fato. Agora, eu tive sem falar de transe, pesquisem depois uma senhora chamada Christine Day. Eu fui numa imersão com essa Christine Day. Aqui no Brasil? No Brasil. Ela veio ao Brasil. E ela diz canalizar alguns extraterrestres, né? Então eu nunca acreditava nisso. Canalizar é como se fosse... canal de recepção para a comunicação deles. Então ela canaliza pleiadianos. Quando minha esposa chamou para esse evento, eu falei, a maioria dessas coisas é picaretagem, né? Poxa, não acredito. Mas eu fui. E lá, ela conduziu uma experiência lá que aquilo não é humano, não. Mas eu não tenho propriedade para falar sobre algo que eu não conheço, né? Mas lá eu fiquei chocado. Eu fiquei assim... Mas tu nem... com a canalização dela, o que eu senti no meu corpo, as visões que eu tive, as coisas que eu vi, as sensações que eu tive, a mensagem que ela trouxe. Mas sinestesicamente, tu pode descrever alguma coisa que tu sentiu? Bom, ela entrou no palco, arrepiei inteiro. Só com a presença dela? Só com a presença dela. A gente estava com uma amiga, que é a Janete, ela tirava fotos. E nas fotos, a mulher saia toda branco. Eu pus no meu Instagram. Com toda luz branca. Com as pessoas normais. E ela, luz branca. Ela não saia nas fotos. Assim, foi uma experiência assustadora. Eu fiquei assim, cara, isso é um extraterrestre, não é humano. Ou ela tá canalizando, ou ela é um extraterrestre. Então, eu fiquei curioso para entender mais sobre isso, né? Porque hoje, assim, infelizmente, muita gente vai nesses programas com Paranormal Experience. Eles queriam que eu falasse de ET lá, mas eu não tinha experiência para contar, né? Muita gente vai lá e conta a experiência que é a alucinação da própria cabeça. Você vê que a pessoa tá alucinando. Então eu sempre tive um pé atrás, assim, por mais que eu sou um cara espiritualizado, eu sempre tive um pé atrás quando o assunto é extraterrestre. Apesar de eu ter certeza que eles existem estatisticamente nesse universo tão infinitamente grande, acredito que eles existam. Sempre que alguém falava que conversava com extraterrestre, eu tinha as minhas queixas, né? Eu tinha as minhas indagações. Mas pesquise o trabalho dessa Christine Day. Christine Day. Ela é uma senhora, ela é diferenciada, o trabalho dela é muito sério. Depois que eu tive um encontro com ela, eu passei a acreditar. Maravilha. Mas eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Eu tenho ideias, mas eu prefiro não entrar no que eu não conheço 100%, porque eu acho que eu só posso falar aquilo que eu vivenciei de fato, né? E tu nunca viu algo assim? Não. Um fantasma, alguma coisa? O dia que eu ver eu falar, você pode acreditar. Mas não faz sentido eu criar uma coisa. Uhum. Eu tive experiências de olhos fechados. Sim. Em ayahuasca, né?
Mas de olho aberto aqui, assim, não tive. Tive lá na Christine Day. Agora, realmente, você falou do Naves, né? Eu nunca tinha usado o nome Naves marqueteiramente para isso. Mas eu fiz o Encontro com Naves, que inclusive a propaganda usa de naves espaciais, né? E até o povo achava que era um evento de ufologia, né? Então foi legal, porque associou bem. Nossa, que legal, o cara é das naves mesmo, o cara é do outro planeta, né? De outro planeta. Então deu certo o sobrenome. Maravilha. Lucas, eu vou só baixar um pouquinho essa placa aqui, ela já volta pra cá. Porque quero compartilhar, inclusive, com você. Tu falou aqui no intervalo de uma polêmica, né? A gente geralmente não entra na parte polêmica, mas queria aproveitar o espaço. Esse é o nosso primeiro episódio desde que a gente voltou da nossa mini turnê para o Sudeste. A gente fez um episódio no Rio com Carlinhos Jesus. Sim. Fez um em São Paulo com Leão Lobo. E tá fazendo esse primeiro em Belém com Lucas Naves, tá? Isso aí. Mostrar uma novidade para vocês, minha primeira tatuagem. Então, sei que... Dá licença aqui, deixa eu tirar. Ah, não é possível. Olha só, uma tatuagem que eu... Vocês estão de brincadeira, hein? Recentemente, eu quero... E você disfarça bem, que eu te perguntei de tatuagem e ele falei, vai falar da tatuagem não, né? Cara, é tatuagem, não tô sabendo. Olha só, tá pegando aí? Tá? Lucas, vamos falar um pouquinho? Como é que você pôs isso no braço, cara? Aqui é carta na manga. Lucas, mas... olha só, dá pra tirar uma foto daí pra pegar? Dá pra tirar uma foto pra pegar aí? Pronto, agora já era, hein? Agora Fã número já 2. era. Fã número 2. Lucas, isso aqui é uma brincadeira, é claro. Mas para falar sobre um assunto sério que já aconteceu. O Lucas compartilhou com a gente que ele tinha vontade de ser um rockstar, né? E tu sabe que o rockstar, os fãs são apaixonados, literalmente. Então, cara, uma fã... Cara, eu tô olhando, eu não tô acreditando que ele fez isso, cara. Você se preparou mesmo pro negócio, hein? Aqui é carta na manga, Lucas. Que isso, eu assim, depois cara. eu mostro pra vocês a foto mais próxima. Mas, Lucas, me fala o seguinte. Me conta a história de um dia em que um fã tatuou você na costa, cara. Como é que foi a emoção? Vocês são demais mesmo, hein? Eu achando que ele não ia tocar nesse assunto, ele já tava com o negócio no braço. Pô, há 3 dias tatuado. Meu Deus. Vamos lá. Rapaz, bom... Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Era assim, eu fazia cursos da Avenida Paulista e levava o pessoal no final do curso para a avenida para praticar hipnose com as pessoas. Desce do prédio e vamos lá praticar. E aí tinha uma seguidora aquela que comenta em tudo, né? Ela era secretária do lar. E trabalhava ali próximo de onde eu dava curso. Na Avenida Paulista. Tá. E eu falei, pessoal, vou estar tal hora aqui com meus alunos praticando. Acho que ela já sabia que de tempo em tempo tinha. E aí eu ali praticando com os alunos, de repente chega essa senhora lá que eu não conhecia visualmente. Ela falou, oi, tudo bem? Eu sou a ciclana. A fulana, tá. Já não lembro o nome dela. De repente ela ligou o celular e falou assim, olha o que eu fiz pra você. Aí ela mostrou as costas dela assim e filmou a minha reação. Então foi em tempo real aquela... Foi em tempo real. Caramba. Que virou um meme depois na internet, porque eu olhei e pra não falar um palavrão, né, pra ser legal, eu falei assim, poxa, legal, hein? E por dentro a cabeça... Passando 1000 coisas na cabeça, falando assim, caramba, fudeu, né? Porque assim, eu tava fazendo hipnose, então eu pensei, bom, alguém me hipnotizou, e eu tô alucinando. Porque eu tava fazendo... Tu pensou que alguém pensei isso, porque eu tava hipnotizando pessoas, assim, o Michael Jackson tá aqui, agora o Shrek, todo mundo alucinando. Então eu falei, pronto. Caramba. Alguém me hipnotizou e eu tô alucinando. Então, até eu... Não, ninguém me hipnotizou. Só que a hora que eu olhei, já me passou assim, pronto, vamos falar... Que eu hipnotizei ela pra ela se tatuar, isso vai me dar uma dor de cabeça. O que minha esposa vai pensar disso? E eu, nossa, não precisa, poxa, legal, né? Tremendo, assim, né? E ela super emocionada, feliz com isso. Eu não ia quebrar o... Claro. Né? Foi isso. Eu saí de lá, já liguei pra minha esposa, falei assim, uma mulher doida que me tatuou.
Eu já tô te avisando, tá? Eu não hipnotizei ela pra isso, eu nem conheço essa mulher, pelo amor de Deus, né? Só que a internet não perdoa, né? Na época... Mas aí ela postou o vídeo. Ela postou o vídeo. Depois de muitos anos eu repostei esse vídeo na minha rede social. Acompanhei. Eu queria sumir com esse vídeo, né? Mas depois eu repostei, eu entrei na brincadeira. Aham. E ela repostou. E assim, lá no o Facebook bombava muito, né? Então tinha o grupo lá, Hipnose e Psicologia. E postaram esse vídeo lá. Não, o negócio hypou infinitamente de comentários. Só que as pessoas são muito maldosas, né? Falava assim, ela é doida, psicopata, é stalker, é não sei o quê. Eu sei que essa mulher desapareceu, eu nunca mais tive notícia dela, de tão ofendida que ela ficou. Ela tirou tudo da internet, né? Ela tinha pôster meu na casa dela. E ela tatuou essa foto assim, 3, 2, 1, durma. Aí a galera falava assim, pô, imagina no momento íntimo ali, né? O marido dela, o cara ali naquela posição e nas costas dela tá ali assim, ó. Lucas Naves. 3, 2, 1. Ah, tá parecendo. Durma. Tá meio que Luan Santana. Como é esse negócio desse cabelo? Então, e eu assim, cara, isso é um fenômeno, porque assim, uma coisa é tatuar um Luan Santana, tatuar Não, mas um... você tá aqui com o cabelo pra cima, tá um aparecendo. pouco diferente. Tatuar um Gustavo Lima. Eu falei, pô, eu não sou uma celebridade, eu sou famosinho na minha área, mas eu ainda não sou famoso popularmente. Então, você assusta quando você vê alguém te tatuando, é assustador, né? E aí foi. E era uma foto justamente diferente, que a minha esposa tinha me produzido aí. Essa foto foi o recorte que ela fez de um vídeo que eu gravei com o Pyong Lee na Paulista também, que deu mais de 1 milhão de visualizações, que a gente fez uma street hipnose na Paulista, quando o Pyong estava começando, eu até dava umas dicas para ele na época, de hipnose ali. E aí minha esposa falou, não, você tem que parecer mais jovem, porque o Pyong Vai aparecer pra vocês aí o a Pyong foto. era menininho ainda, né? Então fez um tupetinho, pôs uma roupinha em mim ali. E foi justamente essa foto que... Tirou o Pyong e me colocou na tatuagem. Ai, Então eu caramba. falei, zerei a vida, cara. Eu zerei a vida depois dessa aí. Eu falei, poxa, quem diria? Eu tava falando com meu pai hoje, né? Você imaginava que seu filho ia mexer com hipnose e que ia viajar o Brasil, o mundo dando curso? Você imaginava que seu filho ia ser tatuado? Adriane, concentra aí. Me dá um papelzinho, por favor, um lenço, pra eu tentar tirar essa tatuagem aqui. Precisar. Agora é o seguinte, Lucas. Sabe que aqui é carta na manga e tu já sentiu que tudo pode acontecer. Não, tô Agora, nervoso já. já começou a suar frio. Está chegando na reta final do nosso programa, mas a gente sempre tem o hábito. Na verdade, temos um quadro aqui que é depoimento de fã, o nome dele. Ai, ai, ai. E tu já sentiu que aqui tudo é possível, não só por ser um podcast mágico, mas por ser um podcast carta na manga que a qualquer momento. Sim. Então a gente trouxe aqui, não sei quanto tempo faz a última vez que tu falou com essa pessoa, eu não sei como vai ser a tua reação, mas o carinho de fã, sobretudo, a gente tem que valorizar, porque se você chegou hoje, né, a quem você é, a personalidade que você é, foi também por esse carinho dos alunos, fãs. Então, não olhe ainda, mas eu vou selecionar aqui um depoimento de fã. Tô com medo já. E eu quero que você receba com muito carinho. Programas de Caso de família. auditório. Tá. Tô no Raul Gil ali agora. Não olha pra cá ainda, não olha. Isso. Depoimento de fã. Lucas Naves, tá? Vai aparecer para vocês aí na tela um pouco maior para vocês poderem acompanhar. Deixa eu ver. Como eu sempre digo aqui, 3, 2, 1, pode olhar. Tcharam! Ah! Quem poderia ser a sua maior fã se não fosse eu? Eu tô vindo aqui nesse espacinho para poder te dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro. Você sabe disso, você sempre soube desde o primeiro dia, desde esse reencontro aqui nessa vida, você sabe disso. Eu pedi a Deus para poder me enviar o homem da minha vida, o homem que eu amaria até o último suspiro, o pai dos meus filhos.
com quem eu teria uma vida muito feliz, né? E você veio no mesmo dia que eu chamei você. E aí, de lá pra cá, você sabe que você é o Nini. Lucas é para os outros, aqui você é o Nini. E a gente sabe que quando fala Lucas, que quando fala Valéria, já tem alguma coisa errada no ar, né? Mas é o meu Nini, é a pessoa que eu mais amo amo infinito você, amo infinito Dom, amo infinito a Florença. E o que eu te admiro vai muito além do que as pessoas lá fora admiram, né? Você sabe que eu conheço você como ninguém, e eu conheço a sua alma, conheço a sua nobreza de alma e convivo com você todos os dias. Então eu tenho a agradecer a Deus, primeiramente, né? Pelo nosso reencontro, por ter colocado uma pessoa tão especial, tão magnífica, tão bom em coração, um coração generoso, um coração gigante, um homem inteligente, um homem que sustenta a família, um homem que é bom pai, bom marido, sabe, que tem muito amor dentro desse coração e que quer ajudar muito as pessoas, que pensa no próximo. O que mais eu poderia falar? Você é perfeito em tudo que você faz. E até nas nossas descobertas aqui, enquanto vivenciando essas experiências como humanos, a gente às vezes se esquece de quem a gente é. Mas em nenhum momento se deixe esquecer do tamanho da sua alma e da centelha divina que você é. Te amo hoje, sempre, infinitamente. Aê, fã número 1! Cara, mas você é demais, hein? Cara, olha só. Nunca fui tão surpreendido num podcast assim, viu? Fã número 1. Essa pode me tatuar. Essa pode. Essa tá autorizada. Tu tava um pouco preocupado, hein? Tava um pouco preocupado. Eu quero agradecer Valéria, certo? Valéria Lugo. Te amo. Olha só. Beijo. Muito obrigado por nos ajudar a tornar esse episódio mais especial ainda. Nossa. Sua fã número 1. Caramba. Fala aí o que você achou do depoimento. Cara, eu não esperava, né? Tô me sentindo naqueles programas mesmo do Faustão, né? Ô, louco, bicho! Vim aqui achando que geralmente quando a gente vai num podcast, o hoster ali, né? Ele mais traz assuntos técnicos, né? Ah, me fala que eu já cansei de explicar, né? Tudo. E aqui foi legal que você fez toda uma pesquisa. Você sabe de história aí que poucos fãs sabem. Histórias que eu conto aleatoriamente nos cursos, você sabia de várias, conseguiu falar, fez a tatuagem, pô, isso aqui é... Virei fã mesmo, aí, maravilha. Minha esposa é minha companheira, né, assim, muitos anos já. Eu comecei a namorar com ela com 19 anos de idade, né, conheci ela em 2005. Ano que vem, vão fazer 20 anos que nós estamos juntos, nós casamos em 2012, já temos aí 12 anos de casados, né? E, poxa, ela é minha companheira ela vivenciou toda essa trajetória quando eu não tinha nada, quando eu era um garotinho. Então, altos e baixos, é a pessoa que esteve do meu lado o tempo todo, mãe dos meus filhos, é uma mulher incrível, né? Uma super treinadora também, né? Companheira de vida mesmo. Maravilha, fica o nosso abraço aqui, viu? Gratidão por ter nos ajudado com esse depoimento de fã. Quase o Lucas, a pressão tava caindo, ele achou que ia ser outro fã, mas essa foi maravilhosa. Lucas, como eu te falei, estamos chegando na reta final e a gente tem sempre 3 momentos que nós fazemos com todos os convidados, para justamente mais para frente a gente olhar e colocar um ao lado do outro e fazer com que esse conteúdo chegue a pessoas e possa inspirar. Sim. Sempre que eu convido alguém, eu digo que a gente traz aqui pessoas que inspiram a nossa gente. Nossa gente aqui de Belém, mas também quando a gente tem oportunidade, pessoas inspiram a nossa gente no Brasil, como você. Sim. Então, primeira coisa, pode ser algo que tu já falou ou pode ser algo que ainda não falou. Tem algum momento que foi um momento chave na tua caminhada, um momento que pra ti, pra tua existência, foi um momento carta na manga? Olha,
Relacionado ao profissional? Ou... Tua vida profissional? Tiveram vários momentos. O dia que eu conheci a minha esposa, que ela falou que pediu pra Deus o homem da vida dela e eu apareci, né? Que a gente se cruzou assim num shopping, no cinema. Ela trabalhava no cinema da cidade que a gente morava. E eu conheci ela lá. Foi um dia que mudou, porque eu podia não ter saído de casa naquele dia e não teria, nem meus filhos seriam do jeito que são. Então esse foi um dia... Carta na manga. Carta na manga, foi o principal, carta na manga. O dia que eu tomei ayahuasca a primeira vez foi um dia carta na manga, né? O nascimento dos meus filhos também, que eu chorei de soluçar, assim, é uma emoção, assim, indescritível, né? Deus, você amar um ser mais do que a você mesmo é uma coisa indescritível, né? Então, Maravilha. Foram esses momentos. Perfeito. Vou pedir que tu coloque este copo comprido ali pro canto pra gente ter um pouco mais de espaço. E agora chegou o nosso momento. Eu botei o lencinho aí que eu pensei que tu poderia precisar pra emoção. Se não precisar. Segurei firme aqui. Chegou o momento agora da nossa mágica carta na manga. A gente sempre traz um número que converse com tudo que foi falado aqui e que possa gerar uma experiência. Esse é o nosso intuito como podcast, gerar uma experiência. E é claro que recebendo Lucas Naves, essa mágica pode ser uma mágica hipnótica. Boa. Então, Lucas, vamos lá, vamos para a nossa experiência carta na manga. Eu trouxe aqui algumas fichas e a mágica e a hipnose, pelo que eu já acompanho com o Lucas Naves, já tenho estudado, são ferramentas milenares, concorda? Sim. A mágica, com registros de mais de 2000 anos antes de Cristo, já tem papiros falando sobre práticas, e a hipnose, com certeza, ainda dessa época ou até antes, Sim. já tenham registros. Mas agora, Lucas, quero que tu te concentre para participar desse número, para fazermos juntos. Eu vou te mostrar algumas fichas que eu tenho aqui, e vou pedir que tu, em algum momento, mostre ela para essa câmera que é a tua, tá bom? Quando você for mostrar, não precisa esticar tudo, tá? Pode só mostrar daí mesmo que ela vai captar. Então, eu quero que tu tente voltar a imaginar aquele período da tua infância em que tu ainda não formava as palavras direito, em que tu estava aprendendo, tá? Tá. Lembra quais roupas tu vestia, que tu gostava de brincar, traz essa memória. Só que agora, ainda aqui o Lucas adulto, vou te mostrar algumas frases e eu vou pedir que tu leia elas e mostre para a câmera, certo? Certo. A primeira... Pode ler? Sim, por favor. Educação. Mostra, por favor. Tá pegando aí? Pode recuar mais o braço, não precisa... Isso, beleza? Tá vendo aí? Ótimo. Vindo aqui. A próxima... Frases que tem a ver com o teu campo de estudo. Consciência. Mostra para eles, por favor. Isso. E a terceira... Experiência. Pegou aí? Ótimo. Beleza, Lucas. Para que a gente possa fazer esse número de mágica agora, quero que você se concentre e volte um pouco naquele estado. Na tua infância. Pequeno, tinha algum nome que chamavam quando tu era criança? Um nome carinhoso? Cuca. Cuca. Quando era pequeno, Cuca. Aquela fase em que tu ainda não podia ler todos os livros maravilhosos que tu leu, mas que tu tentava formar as palavras, tá? E agora, magicamente, quando chegar no 5, a gente vai retirar essa capacidade de construir palavras, de gerar nelas significados. Conta comigo, por favor. 1, 2, cada vez mais voltando para aquele estado. 3, 4. E no 5 a gente volta. 5. A primeira palavra que eu vou mostrar para ele, você vê e tenta ler, mas não consegue, por favor. O que está escrito? Pode ler em voz alta. Adatakak. Isso, tenta mais uma. Edatakak. Mostra para o público, por favor. Ok? Tá vendo aí? Não conseguiu. Eu vou fazer um vídeo aqui, porque eu vou te mostrar em tempo real. Pode mostrar para cá, por favor? Uhum. Ok. Tenta ler mais uma vez. Edatakak. Ok, mostra para cá.
Perfeito, não conseguiu. Vamos para a próxima. A próxima é essa bem aqui. Tenta ler e não consegue. Isso, vai. Em voz alta. Colchicine. Mostra pra câmera. Mais um vídeo. Mostra pra cá. Você leu o quê? Colchicine. Perfeito. E vamos ao último aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Leia aí em voz alta, vai lá. Esquipriose. Esquipriose. Mostra pra câmera. Isso, agora mostra pra cá, que aí tu vai ver daqui a pouco. O que tu leu? Esquipriose, acho que é isso. Beleza. Como vocês viram, nós voltamos para essa fase em que o Lucas não conseguia ler. Só que agora a gente vai fazer o contrário, Lucas. Nós vamos voltar para o tempo real. Na verdade, todo o episódio foi uma grande hipnose. E magicamente a gente volta no 3. Então conta comigo concentrado. 1. Voltando para o estado atual. 2. 3. E aí eu te mostro a palavra e você consegue novamente. Educação. Mostra pra cá. Isso. A próxima. Consciência. Certo. E por fim. Experiência. Graças a Deus ele voltou, agora ele tá aí. Lucas, essas 3 palavras falam muito sobre o teu trajeto. Sim. Porque através de tudo que tu estudou, através de toda essa educação que tu aprendeu e compreendeu ao longo desses anos, tu pôde se habilitar com ferramentas incríveis que puderam modificar consciências. Sim. E tornar isso tudo uma grande experiência para quem tá do outro lado. Com certeza. Então, tu não vai entender esse número que tu fez ao certo agora, mas quando tu estiveres aí do outro lado assistindo esse episódio, tu vai entender o que aconteceu. Essa é a nossa homenagem Carta na Manga para ti. Espero que tenha gostado. Obrigado, gratidão. Muito bom, obrigado. Agora, veja os vídeos que a gente gravou, você não conseguindo ler as palavras. Ok? Tenta ler mais uma vez. Edataka. Ok, mostra pra cá. Próximo. Cadê aqui? O que tu leu? Esquipriose, acho que é isso. Aqui a palavra. O que tu leu? Esquipriose, acho que é isso. Caraca. Gente, então, agora... Fiquei confuso. Ficou confuso? Entra em transe. A expectativa que você gerou entra em transe. Quando tu assistir, vai ser muito mais divertido. Vai ser uma mágica que acontece em 2 realidades. Realidade de quem tá aqui e a realidade de quem tá do outro lado lá. Lucas, por fim, eu quero que tu deixe uma mensagem que a gente costuma chamar de carta na manga para o público. E tu és um cara que inspira a gente, porque como tu falou lá no início, um banner, um telefone velho e uma ideia. E o carta na manga é isso. A gente faz o que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem em mãos, até que a gente tenha melhores ferramentas para fazer mais além. Deve ter alguém te assistindo aí que acompanha teu trabalho ou que não te conhece, mas que esteja talvez presa, colada, sem sair do lugar, mas com uma ideia, com um objetivo. Então, deixa essa mensagem especial para ela, por favor. Tem o pressuposto da PNL que fala assim, ó, se quiser compreender, haja. Ou seja, é na ação que você descobre como é que se faz. Se você for esperar o melhor momento, você ter a melhor condição financeira, você ter o conhecimento que você acha necessário, você nunca vai começar. Então começa com aquilo que você tem. Faça uma limonada com os limões que você tem. Mas comece de alguma maneira, porque é no fazer, é no se atirar que você vai tendo feedbacks e que você vai construindo experiência. E toda essa experiência que eu contei aqui, que eu nem tenho vergonha de falar, dos meus tropeços, as minhas gafes, é o que torna a experiência humana e o que traz o aprendizado. Então, só começa, vai em frente. Maravilha. Lucas, para finalizar,
Tem alguma pequena experiência ou algum momento que a gente pudesse fazer com o público de casa para eles sentirem uma pontinha do que é o processo hipnótico? Alguma coisa que a gente pudesse compartilhar com eles? Pode ser. Pensa aí, o que a gente poderia fazer? Vamos fazer uma auto-hipnose, uma indução rápida, com alguns decretos, algumas sugestões. Beleza, Pode ser? Fica à vontade. Então, você que está nos assistindo aí, eu vou pedir para você se ajeitar numa posição confortável. E você vai olhar para cima, como se você olhasse para o teto, mas sem levantar a cabeça. Apenas os olhos, olhando para um ponto lá no alto. Isso. Olhe fixamente. Eu vou contar de 5 a 0, e no 0 você vai fechar os olhos e vai iniciar esse relaxamento bem profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Feche os olhos. Inspire e solte. Quanto mais profundamente você respira, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Você está indo muito bem agora. E a partir de agora, eu irei lançar alguns decretos para você repetir em voz alta. E tudo aquilo que você disser junto comigo vai criar essa realidade na sua mente. Vamos trabalhar o tema prosperidade financeira. Repita comigo: o dinheiro circula livremente na minha vida. Tudo aquilo que eu empreendo prospera. A minha mente é afortunada. Todos que caminham comigo prosperam também. É incrível o poder da minha mente. Eu tenho a capacidade de criar e de atrair todas as riquezas que estão disponíveis para mim. Eu sou a própria prosperidade manifestada no aqui e no agora. E eu uso toda essa prosperidade com diligência e sabedoria, para benefício da minha família e das pessoas com as quais eu convivo, vivendo de uma maneira plena, abundante e responsável. A partir de agora, faça um gesto que ancore este estado. Pode ser um gesto com as mãos, com o corpo, o que fizer sentido para você. Em 1, 2, 3. E toda vez que você fizer este gesto, é a sua âncora que vai deixar ainda mais forte essa frequência e esse estado na sua mente e no seu corpo. Repita comigo: está feito. Muito obrigado. Muito bem, eu vou contar de 1 a 3. No 3 você vai abrir os olhos, se sentindo muito bem, voltando para o estado de vigília, mas as sugestões ficarão gravadas na sua mente, surtindo efeitos no seu dia a dia a partir de agora. 1, 2, 3, olhos abertos. É isso aí, um gostinho, uma amostra, uma amostrinha para o pessoal. Você que está assistindo aí, obrigado pela sua presença. Somos o Carta na Manga Podcast. Lucas, como foi ter participado da experiência? Maravilhoso, foi o podcast mais gostoso que eu já participei, porque me surpreendeu, né? O nosso amigo realmente fez um trabalho de pesquisa aí sob medida, que é o que eu defendo. Você foi realmente sob medida, fiquei muito feliz. Foi um papo muito gostoso, espero que vocês tenham gostado também. Maravilha, obrigado por nos dar a honra da tua presença, Lucas. E quando aquela porta se abrir, vai entrar aquela fã... Brincadeira, não? Meu Deus. Muito obrigado em meu nome, em nome da Adriane, em nome desse projeto. A gente te agradece. Obrigado, querido. Gratidão. Vamos estar juntos aqui no curso que vai acontecer dia 19 e 20. Vai ser muito legal que o teu trabalho impacte vidas, transforme vidas. E a gente vai estar vivendo tudo isso, tá bom? É isso aí. Gratidão. Palavras Obrigado. finais aí, despedida. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Sigam aí nas redes sociais
@LucasNavesOficial, lá no Instagram, no YouTube Lucas Naves Hipnose. Acesse o meu site também, lucasnaves.com.br, para você acompanhar meus cursos presenciais ou online, minha livraria, meus livros. E é isso, a mensagem é: busque autoconhecimento, mergulhe, se conheça, esse é o caminho. Maravilha. A gente se despede então do Carta na Manga Podcast de hoje, episódio especial com Lucas Naves. Até a próxima. Curte, comenta e compartilha. Valeu!